Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É um texto muito bonito, muito forte, mas o seu contexto, o momento em que ele foi escrito, foi numa ocasião de muita turbulência, de muita dor para o profeta Jeremias. Quando ele escreveu o seu livro, seu segundo livro, o primeiro livro do profeta Jeremias e o segundo, Lamentações de Jeremias. O próprio livro já dá essa conotação, já traz esse entendimento de lamentos. Bem, quando Jeremias escreveu esse livro, ele foi o profeta que acompanhou o exílio babilônico. Os outros anunciavam que haveria o exílio, que se o povo continuasse em desobediência, que Deus iria tratar com eles, que os inimigos viriam sobre eles e os abateriam. Profetas se levantaram dizendo que eles seriam derrotados e levados para um exílio, seriam exilados, deixariam a sua pátria. E ele é esse profeta que viveu tudo isso. Os outros anunciaram o que aconteceria, porém, dentro do seu ministério é que essas coisas acontecem, que essas coisas se dão. E no seu livro de Jeremias, ele vem dizendo o tempo todo e chamando a nação, Judá, Jerusalém, ao arrependimento. Ele vem chamando o tempo todo: se arrependam, voltem para Deus, consertem vossas vidas com Deus, Deus terá misericórdia e tal. E as pessoas continuavam cada vez mais descrentes, cada vez mais desobedientes, as autoridades confrontadas continuavam virando as costas e continuavam uma teimosia absoluta e numa prática quanto mais de desobediência, de pecado. E aí acontece o cerco da Babilônia, por fim, a invasão, milhares de vidas ceifadas, mortas, e eles levam os mais pobres e mais simples, eles deixaram na terra os mais proeminentes, os jovens mais fortes, mais inteligentes, mais doutos, mais preparados, levaram para o exílio na Babilônia, e esse povo sai todo a pé, estrada fora, um tempo de tanta dor, de tanto desespero e um sofrimento absoluto. E ele está participando de todo esse processo. E aí ele escreve Lamentações, e falando da queda de Judá, do seu exílio. E depois ele diz, no capítulo 2, no versículo 20, quero trazer à memória o que me traz esperança. Então, ele decide tirar os olhos da dor e colocar os olhos em Deus, colocar os olhos na esperança, colocar a esperança, isso é, deixa eu tirar os meus olhos de tudo isso aqui. Por quê? Porque quanto mais ele olhava para toda aquela dor, mais a sua alma se fechava, mais sangrava, e ele resolve então tirar os olhos dali e colocar em Deus. Por isso que ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deixe-me localizar o texto aqui. Cadê? Ok. E aí, a seguir, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Agora ele já tirou os olhos do problema. Agora ele coloca os olhos em Deus. E ele diz: as misericórdias do Senhor não têm fim, e renovam-se a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Então, entenda bem,
Ele tira os olhos da dor, está todo aquele caos, toda aquela dor, todo aquele momento difícil, e ele então decide colocar os olhos naquele que é o Deus Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas, e ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque ela não tem fim e renova-se a cada manhã. Isso é, apesar de tudo isso, eu creio, eu espero, eu aguardo, eu confio que Deus vai entrar no meio de tudo isso, que Deus vai trazer solução, de que de Deus virá a solução e virá a graça. E ele ainda diz, olha que lindo, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, nele esperarei. Isso é, eu tiro os olhos dos homens, eu tiro os olhos dos inimigos, da força dos inimigos, e eu decido colocar os olhos em Deus. Grande é a fidelidade do Senhor, e ele é a minha porção, nele eu espero. Bom é o Senhor para aqueles que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Louvado seja Deus. Eu não sei o que há com você, eu não sei como é que você está passando, eu não sei quais guerras você está passando, eu não sei se você está no olho do furacão, se você está no meio de toda uma guerra ao seu redor, ou junto com você, ou dentro de você, mas eu lhe digo, sossegue na esperança, coloque a sua esperança em Deus, olhe para o alto, olhe para Deus. A sua vida não é o que você está vivendo agora, não é esse momento, não é esse turbilhão, não é esse vulcão. O que Deus tem para você é muito maior do que o que você está passando e achando que não tem saída e que não tem solução. Deus tem coisas grandes, preciosas, e Ele não saiu do controle. Todas as coisas estão debaixo das suas mãos. Aguarde nele, busque nele, que ele seja a sua porção, espere nele, ele vai te dar vitória. Um abraço, bom dia, Deus te abençoe.